Olá, seja bem-vindo a essa aula. Sou a Fátima, artesã responsável pela Tmart, e essa é a última aula que a gente vai falar sobre moldes, ok? Vamos falar então sobre a passagem deste molde para o feltro e o recorte desse feltro depois que você riscou o molde. Já falei e vou repetir, muito importante que o seu molde seja muito bem cortado. Se o seu molde você cortou torto, na hora que você passar para o feltro, a sua peça vai ficar torta. Outra coisa, sua caneta precisa passar muito bem em volta do seu molde, porque ele está te servindo como um guia. Se você imprime o seu molde numa folha de sulfite comum, ele vai ficar mole e na hora que você passar a sua caneta em volta, pode ser que ele saia um pouco do risco original e vai acabar ficando torto. Lá no curso sobre materiais, na aula que eu falo sobre a importância do molde, eu também falei sobre alguns materiais que você pode utilizar para deixar o seu molde mais durinho e resistente. Se você não assistiu, o link está aqui embaixo na descrição. Vai lá e assiste essa aula, é gratuita, então vai lá dar uma olhadinha. O seu molde você pode riscar tanto com a caneta fantasminha quanto com a caneta esferográfica. Porém, é necessário ter alguns cuidados com cada uma dessas canetas. Se você riscou com a caneta fantasminha, você pode escolher se você quer cortar em cima do risco, por dentro do risco ou fora do risco. Independente de como você escolher cortar, depois essa caneta some com o calor do ferro de passar ou do secador de cabelo. Se você escolher a caneta esferográfica para marcar o seu molde, você precisa escolher se vai cortar por dentro ou por fora da marcação. Eu prefiro cortar por dentro da marcação, tirando todas as marquinhas aqui de caneta. Com a caneta esferográfica, depois que você faz o corte, pode ser que fique algumas marcações ainda de tinta. Então, com a tesoura de lado, você vai com muito cuidado retirar essas marcações. Esse procedimento também é muito bacana para tirar os fiapinhos do feltro que ficam em volta do seu corte, deixando assim ele mais limpo. Caso você queira fazer duas peças do mesmo molde, cortando apenas uma vez, você faz o risco do seu molde no lado avesso, junta o lado direito do feltro com o lado direito do feltro, tira o excesso para não atrapalhar. E aqui você pode cortar apenas segurando os dois feltros, mas corre o risco dele sair do lugar. E você também pode prender com um alfinete. Assim, o feltro de trás não sai do lugar e você consegue fazer um corte para duas peças. E assim você tem duas peças com um corte só. Você vai juntar aqui, ó, avesso com avesso, dobrar aqui o seu molde no meio, colocar aqui o seu molde por cima, fazer a marcação e cortar. Se você não quiser fazer a marcação, você também pode prender o seu molde com um alfinete, unindo o molde
e as duas partes aqui, ó, de feltro. Eu não gosto muito de marcar o molde com alfinete, porque eu acho que acaba estragando com o tempo e ele não fica tão certinho, mas fica a seu critério. Eu prefiro riscar e cortar. Aqui, depois que eu risquei, eu posso só segurar aqui o feltro e cortar em volta, ou eu também posso alfinetar aqui as duas partes de feltro para que o corte saia certinho. Eu, particularmente, não gosto muito de fazer assim com dois feltros, porque eu sempre acho que não sai direito. Então, corto aqui no meio, ó, libero aqui o feltro e recorto aqui por dentro da minha marcação. Fazendo dessa forma, você não precisa se preocupar em espelhar o feltro, porque o avesso já vai estar aqui juntinho com o outro avesso. Vou fazer aqui com o feltro estampado, para que vocês possam visualizar melhor. A estampa precisa ficar do lado de cima. Você vai dobrar o feltro unindo o lado direito com o lado direito. E aí sim, você vai colocar aqui o seu molde e fazer a marcação. E agora, na hora que eu tiro o alfinete, e aí eu tenho que virar aqui, ó, o meu recorte para deixar a estampa para frente. E aí eu tenho um coração estampado. Dessa maneira, eu economizo no corte. Ao invés de cortar duas vezes, eu corto uma única vez, sem me preocupar muito se eu preciso espelhar o molde ou não. Se ficou alguma dúvida, não esquece de colocar aqui embaixo nos comentários ou alguma sugestão. Pode fazer o seu comentário aqui embaixo e a gente se encontra na próxima aula. Uau!